E aí, público do Cenicamente, o que é que vocês andam fazendo da vida ultimamente, hein? Não sei vocês, mas por aqui eu andei ralando bastante, galera. Bom, já que eu tô afastado do canal há um tempão, não consigo mais publicar com aquela frequência, eu decidi fazer uma coisa mais brincalhona pra esquentar o clima por aqui, que anda bem frio, né? Fala a verdade, vamos combinar, eu admito. Mas, fazendo a minha parte, ou pelo menos pensando nisso, eu andei assistindo aquele momento icônico, épico, que marcou a TV, que é o monólogo do Negan. Por que não fazer uma análise improvisada, bem brincalhona mesmo, daquelas assim, com o meu olhar de psicólogo, da linguagem corporal que foi trazida à vida pelo grande Jeffrey Dean Morgan? Só um ator daquele calibre poderia fazer com tamanha maestria. E assim, com o que vier à mente, eu pensei em sair falando aqui pra vocês, depois reassistir a versão não censurada, não tô me comportando, pra falar pra vocês um pouquinho a respeito disso. Um olhar aí já lapidado por algumas experiências e estudos que eu venho cultivando ao longo do caminho. Mas assim, adendo importante. Se você me perguntar, Hudson, quais são os critérios que você está utilizando para fazer essa análise de linguagem corporal aí? Eu vou dizer as vozes da minha cabeça. É isso mesmo, pessoal. Embora eu seja graduado, aliás, pós-graduado agora, esse ano aí, eu publiquei até aqui no canal, em psicologia, nos campos dessa ciência, eu não tô tentando bancar nenhum tipo de autoridade aqui. Isso aqui é pra brincar mesmo. Eu quero esse tom jocoso, assim como o Negan faz, com aquele carisma sem igual. Swallow it, you most certainly will. Vamos começar aqui. Eu quero ver como é que vai ficar isso aqui. Eu não faço ideia de qual vai ser o resultado final e eu tô doido pra brincar com esse tema um pouquinho. Vamos lá. Assim que o rapaz entra em cena, a primeira coisa que eu pude observar é que ele chega, primeiro dando aquele tempinho, ele dá aquela segurada pra mostrar ali que é ele que tá no comando, e depois ele vem caminhando lentamente e começa a andar em círculos pelo recinto, como fazem os tigres ou os animais predadores, né? Animais, como é que a gente pode dizer? Animais assim, que tem aqui no instinto de caça na natureza, que a gente observa, às vezes rodeando a presa ou o local, meio que ocupando todo aquele espaço. Isso é interessante de se ver. Ele já chega assim e começa a invadir o espaço pessoal das pessoas de cima para baixo. Ele quer ser visto de cima para baixo. Por isso que... Por que você acha que ele colocou todo mundo de joelho? É para subjugar já de cara. E ele olhar de cima as pessoas que vão olhá-lo de baixo como uma figura superior a elas naquele momento. Clara demonstração de poder. E aí ele começa se apresentando, se utilizando lá de muitas modulações da voz, que é bem legal de você conferir. No original, especialmente, você tem ali a construção da voz do Negan pelo Jeff, que é bem interessante. Fora toda aquela quantidade de vezes que ele diz a palavrinha que eu nunca vi ser dita tantas vezes no intervalo de alguns segundos. Talvez a sua característica corporal principal seja aquela manevolência, aquela coisa meio relaxada, aquele corpo que ele apresenta, que ele dá aquela quebrada que eu não vou conseguir fazer aqui, porque eu teria que estar em pé para mostrar para vocês, que é algo que eu acho bastante interessante. E eu vou deixar essa dica aqui para alguns de vocês que me escrevem às vezes dizendo que trabalham em construção de personagem e acabam se inspirando no conteúdo por aqui. Aliás, obrigado, é uma honra. E aí, é muito bom poder contribuir com vocês. E para isso eu vou dizer que eu já tive experiência nesse pequeno aspecto, porque eu já interpretei no teatro. Para quem não sabe, eu fiz teatro ali por 3 anos de um malandro, um líder de gangue, e eu criei uma construção semelhante na época. Eu nunca tinha visto o Negan, não estava nessa época, não tinha surgido essa temporada, mas estudando a respeito, né, do livro de linguagem corporal, eu acabei intuitivamente chegando nesse mesmo caminho, a minha forma. Quem sou eu, né? Não tô ali que nem o Jess, não tô naquele patamar, mas criei esse corpo que é assim, essa coisa um pouco mais brincalhona, um pouco mais despojada, que é você chegar mais relaxado, tomar o seu tempo caminhando no recinto, no espaço, ocupar todo o espaço e deixar o seu corpo prender mesmo, quase como se você estivesse meio embriagado, sabe? Aliás, você pode conferir essa peça que eu fiz, tá aqui no YouTube. Na época, alguém filmaram e postaram. E tá aí, o marido de uma das atrizes fez esse favorzão pra gente, eu vou deixar o link pra vocês conferirem se quiserem. Eu te desafio, duvido você identificar quem sou eu ali na cena. Linguagem corporal, assim como expressões faciais, já são um assunto bastante difundido e divulgado até pela ciência, pela psicologia,
Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui a referência do Paul Ekman, que foi aquele que identificou as 6 principais expressões faciais que todo ser humano apresenta universalmente. E sobre linguagem corporal, você tem aí manuais de venda em que você pode achar tudo que eu tô falando aqui, nada disso é novidade. Vocês podem procurar aí à vontade. Meu intuito aqui é brincar com vocês sobre esse tema que a gente ama, usando a minha bagagem da psicologia para vocês perceberem como ciência pode ser divertida e acessível e influenciar, sim, vocês a buscarem ciência, a desenvolver esse gosto. Mas falando especificamente sobre as expressões faciais, por exemplo, eu poderia só citar para vocês, só dando uma palhinha, o momento em que ele se apresenta pro Rick e que ele vai se apresentar, vai perguntar o nome do líder do grupo de sobreviventes de Alexandria também. E a gente pode observar, primeiro ele fala com aquele ar de mistério e depois ele arregala os olhos quando vai falar no Rick. Vai querer saber se é aquele ali que tá olhando para ele, o dito cujo. E ele faz assim, você é o Rick, né? Que é uma clara demonstração de interesse, esse olhar, essas pupilas dilatadas. Aí, seguindo o nosso rumo, a gente já tem como características corporais principais dele. Então, essas quebradas que ele dá na linguagem corporal, as expressões, ora misteriosas, ora interessadas. A gente tem também as modulações na voz, que, olha, aí sim são bastante atrativas. Ele sabe o que está fazendo. E a gente tem as pausas, os silêncios, que são tão importantes também na comunicação de alguém, como eu faço com vocês. Uma outra intimidação direta seria o próprio falo que ele utiliza, a figura de bastão, que ele aponta para o rosto das pessoas de cima para baixo frequentemente, quando quer enfatizar o quão perigoso ele pode ser. Fora essa linguagem expansiva que toma conta de todo o espaço, o fato de ele ocupar fisicamente mesmo cada canto ali diante do grupo, ele ainda faz uma outra coisa que é fundamental nas suas características. Ele usa o sorriso. O Negan, com aquele sorrisão dele, é marcante, né? Aliás, ele é lembrado por isso. Com certeza, quando vocês pensam no Negan, o que vem à mente, além dos palavrões e a Lucille, é esse sorriso, né? E o sorriso para falar de acontecimentos ou atos extremos, em que qualquer outra pessoa em sã consciência não riria. O que cria essa sensação bastante contraditória, que faz com que o nosso cérebro não consiga processar muito bem. Afinal, por que esse sujeito está rindo? Inclusive, seus captores, as pessoas, seus capturados, melhor dizendo, quem está ali diante dele, que não sabe bem o que vai acontecer. É justamente para criar essa dúvida na cabeça das pessoas que estão ali. Ué, ele está ameaçando a gente, mas ele está rindo assim? Quer dizer, ele está tão no poder, está super à vontade a esse ponto de rir da nossa cara, na nossa cara. E afinal, o que ele vai fazer? Cria essa incerteza, o que só piora toda a ansiedade que ele sente. E sobre a ansiedade que o grupo sente, eu analisei o 7x1, aí sim, de uma maneira mais estruturada, mais séria. Inclusive, deixei um artigo lá explicando sobre os sinais do trauma extremo e como ajudar uma pessoa passando por uma situação, por um sinistro, assim, que é como a gente chama os eventos catastróficos que podem vir a acontecer. E você pode tomar algumas atitudes básicas para ajudar. Vou deixar esse link aqui embaixo também. Passa lá pra ver depois. É a análise psicológica do episódio 7x1. O favorito da maioria de vocês, hein? Vai perder isso? Tem certeza que você quer perder? Um psicólogo falando a respeito? Vai lá. O Negan tá tão no comando que ele chega a dar uma costadinha no rosto quando ele vai decidir se ele vai botar o Glenn na linha de novo, quando ele reage diante da ameaça à sua esposa. O Negan levanta o bastão pra ela, tá? Lembrando aí, pra quem não tá ligado nesse detalhe. Ou se ele vai fazer alguma coisa a respeito, se ele vai acabar com o sofrimento do Felizardo logo ali. E ele dá aquela coçadinha e não, como aquele na linha de novo, Dwight. O cara tinha um poder de influência avassalador sobre o santuário, pessoal. Esse foi o auge dele. E é isso. Eu acho que essas são as características que eu consigo, assim, de cara, observar e lembrar, trazer à tona aqui, evocar pra vocês, quando a gente tá falando do nosso líder psicopatia aí, redimido, favorito. A série do universo Walking Dead. Tá aí com suas séries agora. Eu não tô fazendo vídeo a respeito, mas eu tô vendo, eu tô de olho, tá? Eu vi Dead City e eu vou voltar pra cá, cobrindo a série do Daryl, favorito dos fãs. Vocês não pedem por esperar. Então fiquem por aí que o canal não acabou, tá? A gente vai continuar fazendo conteúdo por aqui. Da maneira que for possível. Só sejam tolerantes, por favor. É isso, muito bom poder falar com vocês de novo. E deixa seu like aí no vídeo, é sempre bom lembrar. Se inscreve. Divulga pros amigos walkers, é isso. Fala do canal, espalha aí a nação cenicamente. E chega junto. É nóis. Tamo junto. Vou nessa.